Nesta edição do CRA Entrevista, vamos falar sobre Slow Medicine, uma filosofia que propõe um resgate do tempo na arte de cuidar e na ciência. Mas antes, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Para falar sobre Slow Medicine, o CRA Entrevista convidou o Dr. Dário Birolini, uma referência no assunto. Ele é professor emérito da Universidade de São Paulo e um dos grandes nomes da medicina no Brasil, principalmente na área da cirurgia do trauma. Muito prazer receber o senhor, Dr. Dário. Prazer meu de estar aqui. Bom, Slow Medicine, consultas com menos pressa e mais contato entre o médico e o paciente. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse movimento. Veja, a medicina em si, praticamente o atendimento médico por parte do paciente, é baseado fundamentalmente numa relação médico-paciente. Então, imaginar que você possa atender sem um vínculo assim direto com o paciente é alguma coisa que absolutamente não tem nenhum sentido. Daí, quando você fala de Slow Medicine, exatamente se refere ao fato de você dedicar ao paciente um tempo suficiente para ouvir o que ele tem para contar, saber dos antecedentes dele, saber se tem algum outro problema, quais são as alergias, que medicamentos ele toma, fazer um exame físico completo. Afinal, dedicar um tempo para uma avaliação holística global do paciente. Bom, o senhor é um dos criadores da versão brasileira do Slow Medicine. Existem outras versões? Como é que funciona esse movimento? Veja, o Slow Medicine começou na Itália há pouco mais do que isso, 10 anos, 20 anos, exatamente numa tentativa de restabelecer essa importância desse vínculo. Mas existem outras iniciativas semelhantes em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a famosa Choosing Wisely, escolha de uma forma adequada, de uma forma sensata, que é um princípio muito semelhante ao das Slow Medicine. Por que essa filosofia, por que é importante que essa filosofia seja adotada por mais médicos no mundo todo, principalmente no Brasil? Veja, em primeiro lugar, para você poder dar um atendimento personalizado, individual, humano para o paciente. Em segundo lugar, porque na realidade, quando você começa a fazer isso aqui, você consegue não apenas melhorar o desempenho, melhorar o diagnóstico, mas você consegue reduzir custos e diminuir uma série de problemas que podem ocorrer tanto pelo uso de exames desnecessários como pelo uso de medicamentos. Certo? Medicamentos que frequentemente causam uma série de efeitos colaterais, que afinal é um tema que mereceria uma entrevista à parte. Gostaria que o senhor falasse agora um pouco sobre se há uma possível resistência na implantação, na adoção da Slow Medicine no Brasil, principalmente entre médicos e pacientes. Obviamente, quando o paciente hoje em dia, quando ele chega no consultório, frequentemente ele já vem com o diagnóstico dele. Ele diz: doutor, eu estou com esofagite de refluxo, então quero que o senhor me prescreva alguma coisa ou peça exame. O que é uma insensatez total. Exatamente quem deve fazer o diagnóstico é o médico através de uma avaliação clínica completa. Mas o paciente, frequentemente, ele já pede por conta dele exames, faz e leva lá. Então, veja bem, imaginar que você consiga valorizar essa relação, induzindo os pacientes a aceitar o parecer do médico e não os achados de exames, não é uma tarefa fácil. E, por outro lado, por parte do médico, às vezes o médico hoje em dia, infelizmente, raramente tem uma formação não muito adequada. Então, na verdade, para ele é muito mais confortável pedir exame, depois escrever remédio, atender os pedidos do paciente, do que ficar investindo na investigação clínica. Daqui a pouco o Dr. Dário falará sobre os possíveis impactos que a Slow Medicine pode causar nas instituições de saúde, caso elas adotem essa filosofia. Mas agora, Dr. Dário, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as mudanças que podem acontecer na vida de um paciente que faz tratamento, que se consulta com o médico, que adota essa filosofia, esse movimento. A gente pode chamar de filosofia, né? A Slow Medicine. Eu acredito que nós deveríamos investir mais uma vez de novo na formação de médicos generalistas, de médico de família, para que cada paciente ou cada ser humano tivesse o seu orientador do ponto de vista médico, certo? Ou seja, ele não fizesse um diagnóstico através do Dr. Google para procurar especialista, mas ele fosse procurar um médico generalista para avaliar.
E a partir do momento que tivesse uma figura dessa natureza, seguramente esse médico saberia valorizar a sua própria avaliação e evitaria de pedir exames desnecessários e de prescrever medicamentos necessários. Em outras palavras, eu acho que deveria haver uma mudança nesse sentido, exatamente para poder restabelecer aquilo que eu já mencionei e volto a insistir, um vínculo entre médico e paciente que fosse claro, honesto, transparente, que o médico pudesse falar para o doente aquilo que ele achava e o paciente pudesse fazer pergunta para o médico. Só para te dar um exemplo, no passado a avaliação clínica era soberana e os métodos diagnósticos de imagem, outros eram complementares. Hoje em dia, cada vez mais, o que é complementar é a avaliação clínica. Isso tem que mudar. Isso vai melhorar substancialmente a assistência médica e diminuir custos. É muito comum no Brasil a gente encontrar pessoas que acreditam que um bom médico é aquele que solicita muitos exames, receita muitos medicamentos. É uma cultura perigosa essa, e como mudar isso? É uma cultura absolutamente descabida que resulta numa série de efeitos negativos. Agora, a pergunta que você faz é uma pergunta muito complexa. Como é que você muda isso daqui? O que precisaria é realmente que houvesse uma participação das redes sociais, da mídia, no sentido de divulgar esse tipo de conhecimentos, esse tipo de análise crítica, para que o doente não se transformasse numa vítima de uma série de medidas absolutamente descabidas. E como o movimento Slow Medicine no Brasil tem agido em relação a isso, a divulgação desse movimento, dessa filosofia? Nós temos tido uma série de iniciativas, de palestras, de reuniões, etc., numa tentativa de sensibilizar as pessoas. Eu sempre digo, aliás, eu disse também nessa minha apresentação, que as minhas aulas não são aulas. As minhas palestras são simplesmente métodos de induzir as pessoas a meditar a respeito de um tema complexo. Evidentemente, isso não vai poder ser mudado do dia para a noite. Isso é um investimento a longo prazo que tem que ser feito, com uma série de atitudes a serem tomadas tanto pela população leiga como pela população médica, certo? Eu acho que o conceito de Slow Medicine devia ser ensinado em todas as faculdades de medicina e de enfermagem e de outros profissionais de saúde, certo? Afinal, é uma iniciativa complexa, mas eu acho que, conforme dizia um amigo meu árabe, se a gente não der o primeiro passo, não dá para atravessar o deserto. Por que essas dificuldades? Por que há essa resistência? Pois é, querida, essa é uma pergunta complicada, mas de qualquer forma, no meu tempo de menino, a medicina é movida a princípios éticos. Agora tem outros princípios que começam com a letra E, que é de econômicos, de egolatria, de produção, de promoção pessoal. Então, na realidade, eu acho que é uma iniciativa que, por causa desses problemas, não vai ser fácil, nós vamos ter que enfrentar dificuldades, mas, mais uma vez, insisto, é uma bandeira a ser seguida, a ser adotada. Recentemente, o Dr. Dário ele participou de um evento aqui na sede do CRA São Paulo, a Semana da Administração em Saúde, onde ele palestrou sobre a Slow Medicine. Dr. Dário, participar de eventos como esse, levar a Slow Medicine para participantes que não são da área da saúde, o senhor acha importante nessa difusão do assunto? Isso é uma questão cultural que serve para todo mundo, não é apenas para profissionais de saúde ou administradores de saúde. A população deve ser instruída e deve ser incentivada a investir na própria saúde. Não adianta dizer porque o cara está obeso vai tomar remédio, porque o cara está fraquinho vai tomar suplemento alimentar. O que precisa é fazer um investimento pessoal. Comer de uma forma adequada, fazer atividade física, não tomar muito medicamento. E pelo mundo, Dr. Dário, como a Slow Medicine tem sido vista? Pelo mundo, da mesma forma que no Brasil, tem sido vista com alguma crítica, evidentemente. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um fato que o uso e abuso de medicamentos, além de aumentar custo e assim por diante, dá uma série de efeitos negativos na vida da pessoa. Calcula-se que nos Estados Unidos, a cada ano, morram aproximadamente 100 mil pessoas vítimas do uso de medicamentos. Isso sem considerar todos os problemas inerentes de efeitos adversos de medicamentos, que eventualmente levam o paciente a querer procurar um médico para prescrever mais remédios. E aí dá interações medicamentosas. Medicamentos são produtos químicos que interagem entre si.
exalta o papel do outro, um terceiro diminui o papel dos dois, afinal, é uma confusão total. Então, na realidade, devia ser isso divulgado amplamente. A Slow Medicine, ela não é contra a medicação e também não é contra os exames, é contra o excesso. Sim, não é contra a tecnologia, pelo contrário. A coisa que tem que ser feita apenas é usar medicamentos, exames e tecnologia de uma forma racional, com respeito para com o doente. Estou falando em tecnologia. Como o médico pode associar a tecnologia com a Slow Medicine? Não há nenhum problema, desde que ele interprete e volte a insistir a tecnologia como um método complementar e não se transforme em vítima da tecnologia, certo? Quer dizer, na realidade, o atendimento, não adianta dizer vai ter um robô de última geração, esquece. O que precisa ter um médico profissional qualificado para prestar atendimento. Hoje em dia se fala muito da inteligência artificial na medicina. Como é que funcionaria isso dentro da Slow Medicine? Isso é uma longa conversa, mas de qualquer forma, em hipótese nenhuma você vai conseguir substituir um bom profissional com qualquer tipo de tecnologia, por mais avançada que ela seja. Obviamente, o bom profissional tem que ter consciência das suas limitações e dos seus possíveis erros e tem que se valer de recursos tecnológicos avançados para complementar a sua interpretação. Mas substituir, não. Agora vamos àquela pergunta referente aos impactos nas instituições da saúde. Quais são os impactos que a Slow Medicine pode causar? Eu não tenho a menor dúvida de que também essa é uma resposta complexa para ser resumida em poucas palavras, mas de qualquer forma, eu não tenho a menor dúvida de que a adoção de programas como os Slow Medicine, programas semelhantes, iria melhorar tremendamente a assistência, diminuir tremendamente custos e favorecer, digamos, aumentar ou ampliar a possibilidade de atendimento à população. Seria uma forma, então, de melhorar um pouco mais a saúde pública brasileira, principalmente? Nenhuma dúvida quanto a isso. Em que sentidos? A gente já falou da redução de custos, do atendimento mais direcionado aos pacientes, mas existem outros fatores? De melhorar as condições de saúde das pessoas, de melhorar o atendimento, de fazer com que realmente elas pudessem ter um retorno adequado da assistência médica e não simplesmente uma fantasia. Hoje, se você for fazer uma endoscopia, obrigatoriamente vai dar uma esofagite grauada de Los Angeles, uma gastrite enantemática de Anto, qualquer coisa disso aqui não quer dizer nada. Se você for fazer ultrassom, você vai ter esteatose hepática grau, qualquer coisa, um pequeno cisto não sei onde. E aí isso induz uma série de medidas, outras diagnósticas e terapêuticas, que frequentemente não tem nenhum sentido. Então, é por isso que eu entendo que tem que haver médicos bem formados e uma relação médico-paciente clara, honesta e transparente. Muito obrigada por compartilhar conosco todo o seu conhecimento sobre esse tema. Como eu falei, uma referência da medicina brasileira aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou sempre às ordens para mais informações. E muito obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Até a próxima!